Olá, turminha do 7º ano do ensino fundamental. Minha saudação a todos e a todas. Eu sou o professor Gilson Dias e chegou o momento do nosso Praticando de hoje. Em tela com vocês. A aula de hoje é a aula 181, Praticando de Geografia. Nosso tema, população brasileira. Muito bem, depois que nós vimos nas últimas aulas, chegou o momento de exercitar, praticar, botar em prática aquilo que nós aprendemos nas aulas anteriores. Com vocês. Muito bem, pessoal, vou deixar a questão em tela com vocês agora, tá? Vou fazer a leitura desse texto introdutório e daqui a pouco a gente volta para a resposta. Participem conosco nos aplicativos do Aula em Casa. Tá valendo! Muito bem, pessoal, estamos de volta. Então vou falar aqui o comentário da galerinha que participou conosco. O Uriel botou letra A na questão 1. A Gabriele botou letra D de dedinho. O Carlos botou letra D de dedinho. E ele é o aluno Carlos Rafael Libório, tá bom? Vamos à questão em tela com vocês. A população brasileira cresceu 0,9% ao longo, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Neste ano, o Brasil tem 201,3 milhões de habitantes, ou seja, 1,79 milhão a mais do que no ano passado.
que era de 199,24 milhões. O crescimento é menor do que observado entre 2011 e 2012, que havia sido de 0,93%. Segundo o pesquisador do IBGE, Gabriel Borges, a tendência é que o ritmo do crescimento da população caia até 2042, ano em que a população brasileira deve crescer. A população vai crescendo cada vez menos até 2042, quando começa a diminuir, disse ele. Isso é um texto de Abdala Vidal, População Brasileira, publicado no site memoria.com. Agora vem a questão. Uma possível consequência direta da progressiva diminuição do crescimento da população do Brasil nos próximos anos é, letra A, a redução do número de mortes, letra B, o envelhecimento da população, letra C, a ampliação da população economicamente ativa, letra D, controle das migrações internas. A alternativa correta nesse caso aí é a letra B de bolinha. Vamos ao comentário. Olha só, com a diminuição do crescimento populacional, há uma menor quantidade proporcional do número de jovens, enquanto o número de idosos eleva-se, sobretudo pelas melhorias sociais que permitem uma melhor longevidade. Com isso, a principal consequência desse processo é o envelhecimento populacional, tá? Então, a questão fala que o aumento da população de idosos, né, é consequência aí dessa estabilidade. Quanto mais acesso à saúde, educação, transporte, a população vai vivendo mais e, consequentemente, vai tendo menos filhos. Isso vai influenciar depois no número de economicamente ativos. Tá bom, pessoal? Vamos então à segunda questão agora. Sobre os conceitos da população relativa e população absoluta, é possível afirmar que... Você vai olhar agora o conceito de população relativa e absoluta. Participa com a gente no chat, é rapidinho, vamos já comentar com vocês.
nós voltamos. É muito rápido. Você pode participar com a gente do nosso aplicativo do Aula em Casa. Participa, coloca o nome da sua escola, se você é da rede municipal, se é da rede estadual, se fala aqui de Manaus ou se fala em algum município do nosso grande estado do Amazonas. Que nesse nosso programa do Aula em Casa, ele chega aí em grandes proporções graças à participação de vocês, tá bom? Então, vamos à questão em tela? Na questão 2 com vocês em tela, tá? Sobre os conceitos de população relativa e população absoluta, é correto afirmar. Letra A. Pode-se chamar uma área ou região de populosa quando ela possui uma grande população absoluta. Letra B. A população relativa é o número total de habitantes de um local. Letra C. Uma área com elevada população absoluta é considerada de uma área densamente povoada. Letra D. A densidade demográfica é a divisão da população relativa de uma área total. Tá? A alternativa correta aí é a letra A, de amizade. Tá? Olha que bacana. Então o comentário é o seguinte. A densidade demográfica é um conceito populacional que se refere à medida do número de pessoas residentes por uma unidade diária de uma dada localidade. Geralmente, é medida em relação ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Agora vem a diferença entre populoso e povoado. Populoso refere-se à população absoluta, quantidade de habitantes de um dado país ou região. Povoado refere-se à população relativa à densidade demográfica, que é calculada por meio de divisão populacional e absoluta pela área ocupada, tá bom? Então essa foi a nossa segunda questão. Lembrando que nós estamos ao vivo, tá? Não é reprise, estamos ao vivo aqui no Centro de Mídia do Amazonas para Manaus, o Brasil e o mundo. Vamos então à terceira questão em tela com vocês. Muito bem, então tá aí o título da questão, vou deixar para vocês lerem e daqui a pouco a gente volta para comentar com vocês.
nós voltamos para o nosso momento de interatividade, lembrando que nós estamos ao vivo, tá? Não é reprise, se você viu aí marcando reprise, nesse momento não é. Estamos ao vivo do Centro de Mídia do Estado do Amazonas para o Brasil e o mundo e outros planetas onde pega o nosso sinal, tá bom? Então, o Brian botou... Brian não colocou resposta, né, Brian? A Gabriele botou letra C. O Carlos botou letra C e é o Carlos Rafael Ligório, tá? Vamos à questão em tela com vocês, então? Olha só. A questão diz o seguinte, questão 3. É de completar, tá? Existem duas formas principais de abordar o quantitativo populacional de um espaço. De um lado, temos as taxas D, que representam o número de habitantes por quilômetro quadrado. E de outro, temos as taxas D, que são relacionadas ao número de habitantes, independente do tamanho do território. Então, a questão é a seguinte. A alternativa que completa corretamente as lacunas é: letra A, densidade demográfica e superpovoamento? Não. Letra B, crescimento vegetativo da população absoluta e população absoluta? Também não. Letra C, população local e população geral? Também não. É a alternativa correta, letra D de dedinho. Muito bem, letra D de dedinho. Por quê? Olha o comentário dela. O número de habitantes por unidade de área é chamado de densidade demográfica. O número total de habitantes independe de qualquer tipo de comparação. É chamado também de população absoluta, tá bom? Esse é a nossa questão 3. Só para lembrar, se você está participando do nosso aplicativo do Aula em Casa e errou a questão, não tem problema. Estamos aqui para aprender e aprender juntos. Vamos à última questão do nosso praticando do 7º ano de hoje. Em tela com vocês. A concentração populacional do Brasil é irregular, tá? A densidade demográfica é variada, decorrente de processos históricos e econômicos. Uma das unidades da federação que possui o maior número de população relativa é... Então, um tempinho para vocês responderem, daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, pessoal, estamos de volta. E aí participou com a gente o Brian, que botou letra D de dedinho. A Gabriele também botou letra D de dedinho. Participaram com a gente na aula de hoje. Vamos à questão em tela, que ela é importante para a gente comentar ela. A concentração populacional do Brasil é irregular, tá? A densidade demográfica é variada e é decorrente de processos históricos e econômicos. Das unidades da federação que possui a maior população relativa nesse caso, nós queremos saber qual dessas quatro unidades federativas concentra o maior número populacional, tá? É importante destacar aqui que não é São Paulo, porque nós estamos falando aí, nesse caso, se fosse o município de São Paulo, né, poderíamos até comentar, mas não, ele está se retratando aí ao estado de São Paulo nessa questão. Então não é a letra A. A letra B não é também Sergipe, apesar de ser um estado um dos menores estados da federação, mas ele não está relativo a essa alternativa pedida. Letra C, Alagoas, também não, tá? Também Alagoas é um estado do Nordeste e ele é um dos estados também com menor extensão territorial do Brasil. A alternativa correta é a letra D de dedinho. Estamos nos referindo ao Distrito Federal. Por quê? Olha, isso é muito importante. No que diz respeito à densidade demográfica dos estados brasileiros, a liderança fica a cargo do Distrito Federal, o DF, com 444,7 habitantes por quilômetro quadrado. Tanto por causa da capital Brasília, quanto pelas aglomerações urbanas que se formaram rapidamente após a urbanização em seu entorno, tá? Em seguida, nós temos o Rio de Janeiro, município, tá? O município de São Paulo e Alagoas e Sergipe, que vem em terceiro e quarto lugar. Tá bom, pessoal? Esse foi o nosso Praticando de hoje, do 7º ano do ensino fundamental. Fique agora com o professor de História e até uma próxima. Tchau, tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.